Fala turma, vamos para mais um vídeo aqui sobre tênis de mesa. Eu sou o Tony, para quem não me conhece. Hoje a gente vai falar sobre essa equipe aqui, que está no quadro, que está no vídeo, os irmãos Lebrun e o Gauzy, a equipe francesa. E a gente vai explicar, na realidade é uma reação ao vídeo desse canal francês, um canal bem legal, até que eu vou indicar para que vocês sigam. Quer dizer, talvez muita gente não vai entender, porque os conteúdos são só em francês, mas é um canal muito legal que fala sobre tênis de mesa, com uma produção bacana e tudo. E ele prova por A mais B aqui, explica, né? Eu vou colocar os argumentos dele aqui, que a França é o estandarte europeu do tênis de mesa, é o país do tênis de mesa na Europa. Vai, vamos começar o vídeo, vamos reagir aqui. Et si finalement la France était devenue le pays du tennis de table européen? Ah, antes de qualquer coisa, cara, se inscreve no canal, segue aí, envia pro teu amigo, por favor, isso ajuda muito o nosso trabalho, não te custa nada. Vou botar aqui. Et si finalement la France était devenue le pays du tennis de table européen? E se finalmente a França se tornou o país europeu do tênis de mesa? Cette question fait d'autant plus surface depuis les championnats du monde à Busan en 2024, période à laquelle où la France commence à instaurer une certaine domination européenne. Ó, que ele fala que teve o campeonato, Busan en 2024, période à laquelle où la France commence. ó, o campeonato mundial em Busan, né, de equipes, em 2024. Segundo ele aqui, a França começou a mostrar que ela começou a dominar a Europa pelos À resultados, né? instaurer une certaine domination Ó, européenne. Juste avant, je vise les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc si jamais aqui, ó, só vou adiantar para vocês, esse canal aqui, tá? Eu vou deixar o link na descrição também, um canal bem legal. Como eu falei, cara, os conteúdos são em francês, então é difícil, mas, cara, é muito legal mesmo. Tem altos vídeos legais, dá pra ver aqui pelas capas já, tá? Eu vou tentar reagir mais a esse canal aqui, muito legal. la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous ferai une partie 2 sur le tennis de table féminin. Ah, aqui é interessante que ele. Deixa eu puxar aqui. Avant la fin de l'année. Donc si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas avec un pouce bleu. Merci et bon visionnage. Alors pour cette vidéo, j'en suis désolé, mais je vais uniquement me baser sur le tennis de table masculin, sinon la prise d'information serait trop complexe. Mais par contre, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous ferai. Ó, ele falou que ele vai pegar só tênis de mesa masculino, porque se fosse pegar o feminino também, ia ficar insustentável pra ele, ia ter que pegar muita informação, o vídeo ia ficar muito difícil. Então é só um tênis de mesa masculino Une aqui. partie 2 sur le tennis de table féminin. Historiquement, si on remonte jusqu'aux années 90 et qu'on étudie la question par décennie, c'est la Suède qui était en pole. Ó, ele falou que agora ele vai voltar nos anos 90, mas acho que foi até um erro de narração aqui, porque pelo vídeo, vocês vão ver ele passando, ele vai voltar ainda aos anos 80, tá? Eu já vou dar uma sinopse aqui, para mim é o principal argumento. Dos anos 80 a 2000 foram 20 anos de dominação da Suécia. Dos anos 2000 a 2020 foram 20 anos de dominação da Espanha, que eu tô com Espanha na cabeça, da Alemanha. E dos anos 2020 até 2040, isso ele acaba não citando aqui, mas agora ele acha que é o início de uma dominação também longa, agora dessa vez da França, né? Então ele vai, que voltando agora nos anos 80, Suécia, vamos lá. Position avec notamment des champions olympiques ou champions du monde. Évidemment, la France avec Gatien, Eloi et Chilan n'était Ó, a França, ele cita a França também porque nessa época a França também tinha uma equipe muito legal. Aqui eu tenho certeza que é o Gatien, Jean-Philippe Gatien, ou Gatien, a galera conhece aí, acho que ele já foi até no Brasil dar umas palestras e coisa. Esse aqui é o Patrick Schiller, se eu não me engano, eu já tive uma raquete com o nome dele, também é um cara muito bom. Esse aqui é o Damien Lois. São três franceses que eram ícones também nessa época, mas nem se compara a equipe da Suécia que vocês já vão ver aí. pas très loin derrière, mais la Suède était à son apogée et régnait en maître, même sur les Asiatiques. Et ainsi, sur 10 ans, on a pu voir jusqu'à 4 joueurs dans le top 10 mondial. Si on remonte encore un peu plus loin, Ó, ele fala aqui que a Suécia não era nem só dominante na Europa, era dominante no mundo, mesmo em relação aos asiáticos. Olha que interessante, né? Asiatiques. Et ainsi, sur 10 ans, on a Ah, ele fala que nesse período ali, entre 80 e 90, ali, eles tiveram, durante 10 anos, quatro atletas no top 10 mundial, tá? Aqui quem eu reconheço é o Jorgen Persson, o Michael Appelgren, o Jorgen Persson o segundo, o Michael Appelgren o terceiro, o quarto é o Jan Hofwalder, que para muitos é o melhor jogador de todos os tempos. Cara, e esse aqui eu confesso que eu não tô lembrando, mas quem era muito fera na época, só que eu acho que não é ele, cara, mas quem era muito fera na época também, top 10 mundial, era o Peter Carlson. Mas esse aqui eu acho que não é o Peter Carlson, porque o Peter Carlson não era canhoto, eu acho. Mas enfim, a informação é essa. Nesse período tinha quatro jogadores da Suécia, por um longo período, no top 10 mundial, e a Suécia era melhor até que as equipes asiáticas. pu voir jusqu'à 4 joueurs dans le top 10 mondial. Si on remonte encore un peu plus loin,
Ils sont vice-champions du monde en 83, 85, 87, champions en 89, 91, 93, vice-champions Meu en Deus. 95 et champions en Ele- 2000. Autant vous dire Eles foram, ó, pelo que eu entendi aqui, eu não vou conseguir gravar as datas, mas foram 3 vezes vice-campeão mundial seguida, depois 3 vezes campeão mundial, depois vice-campeão mundial de novo, depois campeão mundial de novo. Então, olha que absurdo, velho. É muito tempo sendo campeão ou vice-campeão mundial. Muito louco, né? que depuis la Chine, on n'a jamais vu une domination pareille. Accrochez-vous bien, puisque si on remonte Tudo ali 15, entre champions en 8, ó, 89, pera aí, tudo entre 83, eu acho. par équipe, ils sont Ó, vice-champions du monde en 83, começou em 85, 83. 87, champions en 89, 91, 93, vice-champions en 95 et champions en 2000. Autant vous dire que Ó, foi de 83 até 2000, sempre chegando, sempre chegando. depuis la Chine, on n'a jamais vu une domination pareille. Accrochez-vous bien, puisque si on remonte Ó, depois da China, atualmente, né, nunca foi visto uma dominação como essa, como a Suécia fez. jusqu'en 1987 et qu'on confond championnat du monde individuel en équipe et Jeux olympiques, eh bien la Suède, c'est au total 19 médailles. Et si Ó, naquele período ali, entre todos os campeonatos importantes, Olimpíada e Campeonato Mundial e tudo, a Suécia tem 19 medalhas. jamais vous voulez un comparatif avec la France sur cette même période, c'est 9 médailles. Évidemment, A la França são victoire entraîne 9 le medalhas succès nesse et período. la reconnaissance. Lorsqu'un pays connaît de grands succès dans un domaine, en général ça fait rêver et ça attire donc de plus en plus de licenciés voient le jour en Suède. On a plus de capacités, plus de moyens, les objectifs sont plus relevés. Donc autant vous dire que la Suède est restée sur une dynamique d'ascension sur près de 20 ans. Maintenant, si on se penche sur Ó, então, terminando esse período da Suécia aqui, isso é uma coisa óbvia, né? Você faz, quando você é conhecido numa área, você faz as pessoas olharem mais para aquela área, fazem pessoas quererem mais estar naquela área, naquele meio, faz pessoas quererem jogar mais e sonhar mais com o sucesso naquela área, então aquilo atira, tipo, atrai, atrai mais patrocinadores, atrai mais dinheiro, e a consequência é que isso se retroalimente e que você continue em ascensão, porque você tem mais dinheiro, você tem mais patrocínio, e você vai crescendo, então a tendência é que você vai ficando por um longo tempo, né? Como foi o caso da Suécia por 20 anos. Agora o que está aparecendo aqui, ó, 2000 a 2010. Vamos lá. la décennie suivante, c'est-à-dire des années 2000 à 2010. Alors sur cette période, la Suède n'a pas totalement disparu, ils ont décroché également plusieurs titres, on a également Ó, ele está falando aqui, ó, sur cette période A Suécia nesse período ela não desapareceu, né? Tem, ó, 2000, 2002, ó, o Carlson chegando aqui e tudo. Aqui você vê o Gacian e o Sheila que a gente citou antes, mas você já vê o Timo Boll aqui. Vocês já vão entender qual que foi o papel dele aí. la Suède n'a pas totalement disparu, ils ont décroché également plusieurs titres. On a également vu une ascension fulgurante de l'Autriche avec deux joueurs classés dans le top 10 mondial en 2006, dont un qui est Ó, une ascension aqui nesse fulgurante início de de anos l'Autriche avec deux 2000, joueurs classés nesse início de anos 2000, a, a, a Áustria ascendeu muito, né? É o Werner Schlager e o Chen Weixing, dois caras que figuraram no top 10 mundial. Inclusive, o Werner Schlager ganhou o campeonato mundial em 2003, individual, né? Se eu não me engano, a final foi contra o Jo Se-hyuk, um cateiro da Coreia, lenda também. É, e é muito curioso, porque eu comecei a jogar em 2001 e como criança, eu tinha 9 anos de idade, né? E aí eu comecei a pegar mais gosto, assim, e conhecer o tênis de mesa profissional, porque eu via tênis de mesa na ESPN, e nessa época eu vi o Werder Schlager sendo campeão mundial através da ESPN. Eu tinha 11 anos de idade, comecei em 2001 com 9, 2003 eu tinha 2 anos de tênis de mesa, aqueles 2 primeiros anos mais jogava na escola, gostava, jogava um campeonatinho ou outro, mas ele não tinha sido picado, né, lá ele, pelo bicho do tênis de mesa. E em 2003, quando eu vi o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa na ESPN, eu vi o Werner Schlager sendo campeão, foi quando eu comecei a gostar mais e ver que tinha profissionalismo no esporte, né? dans le top 10 mondial en 2006, dont un qui a été champion du monde, évidemment c'est Werner Schlager. L'Autriche a donc été Schlager. régulièrement présente au niveau des podiums européens Ó, a Áustria tá falando que sempre teve ali no início no pódio. Olha que interessante aqui os nomes, espera aí. du monde, évidemment c'est Werner Schlager. L'Autriche a donc été régulièrement Que interessante os nomes, ó, o Shen Wixing e o Schlager que a gente viu ali. Aí o Robert Gardos e o Rabesson que jogam em alto nível até hoje, cara. O Rabesson, se eu não me engano, ainda tá jogando na Bundesliga, que é a principal liga da Europa de tênis de mesa, né, de equipes. O Robert Gardos joga na França há muitos anos já. E eles eram os dois, o terceiro e quarto jogadores, porque pô, com o Schlager e o Xing não tinha como eles jogarem nas duas primeiras posições, né? E muito curioso aqui, um tópico fora aqui do esquema, mas como eu moro na Bélgica, né, é interessante isso, né? O Save e o Bratanovic são caras que eu tenho mais contato aqui, que legal, essa aqui é a equipe da Bélgica, né, que também
eu não sei em que campeonato que foi, mas em 2000 eles meteram 3-0 na China, né? Com os irmãos Save e o Bratanov, se eu não me engano, ganhando os jogos. O Jean-Michel Save, que era o melhor deles, se eu não me engano, ganhou contra o Anglikin. Então é o Save, o Bratanov. Se você quer que eu faça uma reação desse vídeo, porque tem esse vídeo no YouTube, eu acho, da Bélgica ganhando de 3-0 da China. Fala aí nos comentários que eu faço. Esses dois aqui. O Yannick Vostes, que jogou também já no clube que eu trabalho, já tive a oportunidade de trocar bastante ideia com ele, bem legal. E o que eu acho mais legal na equipe da Bélgica aqui, que era o quarto e o quinta raquete, vamos colocar assim, mas porra, os caras faziam parte da equipe da Bélgica, cara. É o Ben Rogiers, que joga até hoje e trabalha na Dondoa, que é uma loja de tênis de mesa aqui, então eu falo com ele quase todo dia, um cara super parceiro também. Inclusive eu já fiz muitos treinos particulares com ele, ele é professor de tênis de mesa particular também. E o Kilomovitá a gente chama ele carinhosamente de patrão, porque ele tem uma loja de tênis de mesa e é a loja que eu sou parceiro aqui, a loja que me patrocina aqui na Bélgica. E também, um grande jogador. Eles jogam até hoje em clubes. O Benjamin ele joga num clube em Luxemburgo e o Kilomovitá ele joga no clube que eu trabalho aqui na Bélgica, que se chama Logia Alderghem, um dos clubes que eu trabalho, né, no caso. Então, só uma informação, eu sei que é meio chato ficar falando coisa fora do esquema aqui, mas é que eu vi esses nomes aqui, eu não me contive. Régulièrement présente au niveau des podiums européens et même parfois mondiaux. Et c'est bel et bien l'Allemagne qui s'est révélée au grand jour, révélant plusieurs pépites qui deviendront plus tard des légendes de leur sport. Timo Boll, Dimitri Jovcharov, Bastian Steger, Christian Souss, Patrick Baum sur cette Ó, Timo Boll, Ovtcharov, Bastian Steger, Christian Suzy e Patrick Baum, todos lendas. O Timo Boll e o Ovtcharov mais ainda, que os dois foram número uns do mundo. Aqui ele já está citando, ali do início dos anos 2000, a engatada da Alemanha, vamos dizer assim, né? O começo dessa dominação da Alemanha, agora a partir dos anos 2000, né? période, Timo Boll aurait été numéro 1 mondial et plus tard Dimitri Jovcharov. Ils ont raflé énormément de titres au niveau des championnats d'Europe par équipe et ils ont été sacrés en Ó a Alemanha, ó a Alemanha. Meio pau, começou. Ali, aqui, tu já vê um ou outro, né, no início do 2000, mas ali 2007 o pau pega. Ó. Alemanha, 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 Alemanha. Aqui o Maze jogava muito também. 2007, 2008, 2009, 2010. Ils ont été vice-champions du monde en 2004, 2010 et troisième en 2006. Et au JO, vice-champion Ó, vice-campeão do mundo 4 e 10, terceiro em 2006. Vice-campeão olímpico em 2008, tudo Alemanha. en 2008. Si on évoque le côté individuel pour l'Europe, Timo Boll a fait l'affaire lui tout seul. Maintenant, si on passe aux années 2010 et Daí, no lado individual, o Timo Boll dominou, né? Timo Boll, lenda máxima ali entre 2000 e 2010. Pode-se dizer até 2000 e 2020, assim, ó, lenda máxima, o cara da Europa é Timo Boll. 2020, eh bien écoutez, c'est tout simplement le même constat. Des nouvelles figures allemandes émergent, telles que Ruben Filus, Dong Yu ou encore Patrick Francis. Ó, aí aqui já surgindo caras novos, né? Entre 2010 e 20, aqui o Filos, que é um cateiro bom pra caramba, joga até hoje, só que já é um pouquinho mais de idade. O Dankil, que é o mais jovem desses três aqui, eu acho. E o Franziska, que deve estar com uns 33, 34 anos. Caras excelentes também. O Filos acho que nunca chegou ao top 10 do mundo, mas o Dankil, o Franziska, sim. La relève est établie, Ah, e eu não posso deixar, aí vendo, né? Foi les Allemands falado, émergent. é um momento interessante, né? Porque foi falado de Timo Boll, Ovtcharov, Christian Sus, Patrick Baum, Bastian Steger, agora surgindo Filos, Dan Kiel, Franziska. E tem o Benedict Duda, que não foi citado aqui porque ele teve uma ascensão agora bem recente. No momento que eu estou gravando esse vídeo, faz acho que 2 ou 3 dias, ele fez a final do WTT Foz do Iguaçu, lá no Brasil, com o Calderano. E hoje, se eu não me engano, hoje é dia. Que dia que é hoje? Hoje é dia 5 de agosto de 25. Hoje saiu o ranking, primeira vez do Benedict Duda no top 10 mundial. Então, um alemão, ele não é tão novinho assim, mas é um outro alemão aí que tá surgindo. O Duda deve ter. Cara, ele deve ter passado os 30 já. Deve ter passado os 30. Ele não é tão novinho, não. Mas tá começando a jogar melhor agora. Tels que Ruben Filus, Dong Yu ou encore Patrick Francisca. La relève est établie, les principaux adversaires de la Chine sont les Allemands. Même si on peut également le souligner, la Os principais adversários da China são os alemães nessa época, né? Entre 2012 e 2020, indiscutível. Suède est revenue en force avec Christian Carlsson, Matthias Falk, Truls Morgard et Ó, aqui ele fala que a Suécia veio com mais força agora, porque surgiu, né? Ele citou todo mundo aqui, mas, né, colocando agora um pouco da minha pitada aqui, principalmente por causa do Trus, né? Mas também, claro, tem o John Persson, tem o Christian Carlson, tem o Matthias Falk que inclusive, se eu não me engano, em 2019 fez a final, foi a final do Campeonato Mundial com o Malong, né? O Matthias Falk jogou muito bem, então tem Matthias Falk, Christian Carlson,
John Persson e Truls Moregard. Então a Suécia voltou. Tem o Karlberg também, não dá para deixar de ser citado. Karlberg também, muito bom. Anton Kalberg. Au niveau européen, elle Ah, se ele citou dispute aqui. la majorité des titres, même si on a une bonne pensée pour Emmanuel Le Besson et Simon Gauzy, qui en 2016 ont été champions d'Europe et vice-champions d'Europe. Et si Ó, aqui ele deu uma faladinha também, né? Apesar de a Alemanha dominar e a Suécia voltar com força, a França já mostrava, né, que, porra, que também tinha força, né? Aqui foi em 2016, do Campeonato Individual Europeu. A final foi Gauzy e Lebesson, dois franceses. O Gauzy foi campeão europeu, o Lebesson foi vice-campeão. on a une bonne pensée pour Emmanuel Le Besson et Simon Gauzy, qui en 2016 ont été champions d'Europe Ó, et vice-champions d'Europe. Et si rapidement on reparle de palmarès, eh bien l'Allemagne, pour les Jeux Olympiques, c'est médaille de bronze en 2012, médaille de bronze en 2016 et médaille d'argent en 2020. Et une nouvelle aqui a Alemanha, ó, tamanho da dominação, né? 2012, é, bronze, 2016 bronze e 2020 prata, né? Muito top. Aqui toda a turma aqui eles com aqui é só aparece só com os chineses, né? E aqui são com os chineses e os coreanos, os coreanos aqui, pelo amor de Deus, cara. Esses três caras aqui é absurdo. É o Oh Sang-un, que é um cara super clássico, né? Altão, clássico muito bom. Se não me engano, é treinador hoje, acho que o filho dele joga. Jo Se-hyuk, um dos melhores cateiros de todos os tempos, e Ryu Sang-min, um dos melhores caneteiros de todos os tempos. Então, esse era um cara aqui super classicão, assim, all-round, jogava bem dos dois lados, forehand e backhand. Esse aqui é um baita caneteiro e esse aqui é um baita defensivo. Então, pô, era uma equipe super legal de assistir, super legal. Aqui os chineses com Zhang Jike, Wang Hao e Malong, pelo amor de Deus, que combinação. E, e aqui Timo Boll, Ovtcharov e... Não, não é o Patrick Baum, não é. É o Steger, pô. É, acho que é o Steger, mas ele tá muito novinho aqui. É o Steger. Aqui também é o Steger. É, maneiro. Aqui em 2020 já tem o Franziska junto, ó. Já tem o Franziska. O Dankil 2020 não jogava tão bem assim. O Dankil começou a despontar mais agora. Olympiques, c'est médaille de bronze en 2012, médaille de bronze en 2016 et médaille d'argent en 2020. Et une nouvelle fois, on peut voir que comme la Suède, l'Allemagne a instauré une certaine domination pendant aussi 20 ans. Et maintenant, de Ó, como a Suécia, por 20 anos, entre 80 e 2000, foi dominante. A Alemanha, entre 2000 e 2020, foi dominante também. 2020 à aujourd'hui, on va pouvoir voir ensemble comment est-ce que la France a-t-elle fait sa percée. Bon, déjà on peut le voir, mais tout un pays peut être parfois porté par une seule et même personne. Pour la Suède, on avait le grand Jan-Ove Waldner, et pour l'Allemagne, Timo Boll. Je vous l'accorde, c'est un peu réducteur parce qu'on avait d'autres légendes à côté, mais vous comprenez l'idée. Pas besoin de vous faire de dessin pour vous dire que maintenant, il y a quelques années, nous avons vu en France deux jeunes pongistes qui ont retourné le monde entier. Les frères Lebrun, évidemment, bien Ó, avant. só para não perder muito da tradução aqui, ah, né, ele falou dominação de 80 a 2000 da Suécia, teve o Waldner como o grande motor, né, apesar de ter muito jogador bom em volta. De 2000 a 2020 teve o Timo Boll como motor, apesar de ter muito jogador bom em volta. E daí de 2020 em diante, agora 2025, a gente pode dizer então 5 anos, você tem os motores ali, porque são irmãos, né? É o Alexis e o Félix. São os motores dessa França, que daí tem o Gauzy ajudando e outros caras aí que nós vamos ver. Accompagné par Simon Gauzy, qui est un ancien joueur du top 10 mondial. Alors, je vais pas vous faire le récapitulatif individuel des frères Lebrun, puisque maintenant tout le monde le connaît. Maintenant, on va plutôt revenir à aujourd'hui. Vous le savez, la France connaît ses nouvelles heures de gloire. Félix a remporté les Jeux européens, Alexis est champion d'Europe, la France vice-championne du monde, médaille de bronze olympique pour Félix et pour l'équipe de France. Autant vous dire que sur une période Ó, os dois já foram campeões europeus individual, os dois irmãos, e os dois já conseguiram também medalha em Jogos Olímpicos, né? Para a idade que eles têm, muito bom, né? Se eu não estou enganado, cara, eu devo estar muito desatualizado, porque faz tempo que tipo, eu não vejo a idade deles exatamente. Mas sei lá, o Félix deve ter uns 18 e o Alexis deve ter uns 21, mais ou menos isso aí. de 2-3 ans, ça fait quand même beaucoup. Et tous ces succès ont provoqué en France une émulation inédite. Bon, déjà on le sait, depuis maintenant plusieurs décennies, le ping-pong est populaire en France. On en a tous déjà fait au moins à l'école, au camping ou même chez nous. Près de 17% des Français ont une table chez eux. On estime même jusqu'à 3 millions de pratiquants de ping-pong. Mais alors, s'il est populaire, Ó, falou que agora veio mais popular e tal. Você pratica ou na escola ou no camping, né? Que a galera faz muito camping aqui, tipo, vai acampar e tem uma mesa e vai e joga em hotéis e tal. E eles falam que 17% das famílias, 17% das casas francesas tem uma mesa. Então eles estimam que tem 3 milhões de praticantes entre, né, o ping-pong e tênis de mesa, vamos colocar assim, o tênis de mesa de uma forma recreativa, né? Contando tudo, 3 milhões de praticantes na França. pourquoi
pourquoi est-ce que nous n'avons pas plus de licenciés? Eh bien, le tennis de table Ó, mas se ele é tão popular, são 3 milhões de atletas, por que que não tem mais, né, licenciados? A gente pode traduzir isso no português, seriam os federados, né? Aqueles que têm um cadastro na CBTM, por exemplo, que é a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que podem jogar eventos oficiais. Então, aqui são os licenciados. Por que não tem mais licenciados, né? Vamos entender aqui. n'a pas toujours eu une excellente représentation sociale. Beaucoup le considéraient plutôt comme une activité ou un loisir au lieu d'un sport. À une certaine époque, il faut se le dire, faire du tennis de table en compétition, c'était pas véritablement sexy. Il était souvent jugé comme étant une activité peu exigeante, avec une vision de l'aspect technique et physique honnêtement délabrée. Et ce qu'il fallait à ce sport, c'était tout simplement A principal explicação dele aqui é porque o tênis de mesa nunca foi tão legal assim. E aí é meio que no Brasil também, né? Eu acho. Tipo, as pessoas acham que não é um esporte muito físico, que não tem muitas exigências. Ele falou aqui um termo que eu achei muito legal: o tênis de mesa não é sexy de se praticar, de competir no tênis de mesa. E eu acho legal esse termo porque me fez lembrar da gente na balada. Às vezes a gente ia, atletas de tênis de mesa junto na balada, assim. E, cara, muitos não falavam que era atleta de tênis de mesa. Ah, tá aqui na cidade fazendo o quê? Ah, tô fazendo não sei o quê. Ou às vezes falava que estava jogando um torneio de tênis de mesa, mas falava que fazia outra coisa da vida, ou que estava estudando para outra coisa. Ou, tipo, ser jogador de ping-pong era o fim. Tu não tinha moral com ninguém. Tipo assim, tu não podia falar, "Ah, sou jogador de ping-pong, eu sou jogador de tênis de mesa." A galera começava a dar risada. Tipo, ah, ping-pong e tal. Não era tão bem visto assim. É mais ou menos o argumento que ele usa para falar o porquê que a França não tinha muitos licenciados, né, federados. un fer de lance, un emblème qui pourrait revaloriser, redorer l'image du tennis de table. Faut dire que les travaux ont largement été commencés par Gatien, Silla et Loire, prolongés par Maintenay, Gauzy, Le Besson, mais Ó, aqui é o. Só de novo aqui, ó. largement été commencés par Gatien, Silla et Loire, prolongés par Maintenay. Só aproveitar a parada aqui, ele tá falando, né, que precisava de alguém para fazer um trabalho de conscientização para mostrar que o tênis de mesa verdadeiramente é o esporte. Aí ele falou que o trabalho começou com o Gassian, com o Chile, com o Eloá, que são aqueles caras que foram citados no início do vídeo. Passou pelo Gauzy, pelo Lebesson. Aqui é aquele mesmo takezinho que a gente viu do Campeonato Europeu 2016 individual, né? Aqui, ó. Não foi o Gauzy que foi campeão. Falha meu. Foi o Lebesson que foi campeão, cara. Que doideira, né? Lebesson campeão, Gauzy vice. Timo Boll terceiro. E esse cara aqui, ó, da bandeirinha da Polônia. Coloca aí nos comentários quem que é esse cara aqui, bicho. Porque esse cara, eu lembro, desse ano foi o cara mais improvável. Se bem que tinha uns azarão ali jogando, chegando ali e tal. Mas ele, se eu não me engano, eliminou o Ovtcharov, se eu não me engano. E chegou no pódio, cara. É da Polônia. Se você sabe quem é, coloca o nome dele nos comentários. Gauzy, Le Besson, mais avec l'arrivée, la percée précoce des frères Lebrun, on a E aí agora ele falou que para tornar o tênis de mesa mais bem visto, né? Passou por aqueles caras todos e agora chegou nos irmãos Lebrun, que aí, pô, explodiu, né? Que é mais ou menos o papel que o Calderano vem fazendo no Brasil, né? une surmédiatisation inédite. Et c'est pas mon meilleur argument, mais regardez juste les chiffres Instagram des frères Lebrun. Est-ce que vous avez déjà vu O deux número do comptes Instagram historiques deles. avec autant de personnes qui les suivent? Non. Ce qui fait Ó, qu'avant les Jeux Olympiques, on en parlait déjà énormément pour la performance monumentale qu'ils ont fait au championnat du monde. Et un des points clés qui a, je pense, joué dans l'évolution du tennis de table, c'est qu'ils étaient attendus aux Jeux Olympiques et ils ont relevé le défi. Ils ont réussi cet exploit d'avoir 2 médailles. Et pour une fois, le tennis de table était diffusé ó, 2 medalhas nos Jogos Olímpicos foi muita coisa, né? tout le temps. Félix Lebrun était représenté comme l'un des athlètes phares des Jeux Olympiques. Ó, foi nas TVs, eu lembro porque eu tava aqui na Europa nesse período e a Bélgica faz divisa com a França, né? Que é onde eu moro. Então, aqui é muito influenciado pela França, inclusive a língua que nós falamos aqui é francês. A, a, a TV aberta, como se fosse a Globo, assim, toda hora tinha, sei lá, natação, não sei o quê, não sei o quê. Se tinha tênis de mesa, os caras estavam passando. E principalmente o Félix e o Alexis, né? As duas esperanças francesas. O Félix, principalmente, ele falou aqui que era como se fosse um atleta referência, assim, daqueles atletas que tipo assim, ó, se tem jogo dele, a gente tem que passar. Nous a procuré à la fois des émotions et des frissons, et avec son frère, malgré leur jeune âge, ils se sont établis comme étant de véritables leaders. Depuis, la France s'intéresse au tennis de table. Il y a juste à constater, mais avant, quand vous voulez regarder un match de tennis de table, il fallait se connecter à la WTT sur leur Antes chaîne YouTube, precisava ir et na en France, on n'en WTT, parlait que lors de grands résultats. Alors qu'aujourd'hui, gratuitement, tous les matchs sont ó, diffusés sur agora a RMC Sport. Je RMC pense que c'est Sport, assez sous-coté, puisque c'est une ela passa avancée os jogos também. phénoménale pour notre sport. La visibilité est agrandie de manière exponentielle, et la représentation sociale de ce sport a changé. Et c'est un tout, puisque Ó, qui dit depois desse crescimento, a representação social do esporte, que é o quê? Aquele status, né? Tipo, porque daí é óbvio, né? Aí, por exemplo, tu fala assim, ó, sou atleta de tênis de mesa. Pô, aquele esporte dos irmãos Lebrun, por exemplo, aí, pô, é outra coisa, né? É a mesma coisa agora, né? Lá no Brasil, ó, sou atleta de tênis de mesa. Pô, aquele mesmo do Calderano lá, é assim que funciona, né?
plus de visibilité dit plus de sponsors aussi pour la fédération. Plus de sponsors dit plus de moyens. Et plus de moyens dit plus de formation. Et plus de formation dit plus de joueurs Aí CBT, potentiellement à haut niveau. Et d'ailleurs, non. aqui não é alfinetada nem nada, pelo amor de Deus, cara. Paz e amor. Agora, isso aqui, né, ó. Sponsors aussi pour la fédération. Plus de sponsors Ó, vai trair mais patrocínio. Mais patrocínio tem mais dit grana. plus de moyens. Et plus de moyens Ó, mais grana, tu faz mais treinamentos. dit plus de formation. Et plus de Ó, formation mais treinamento, tu vai ter mais jogador. É, injeta grana, mais treinamento, mais jogador para crescer o esporte, crescer o esporte, crescer o esporte. Não crescer eu, não crescer os dirigentes ou nada a ver, ou um jogador específico, não, crescer o esporte em geral. Mais dinheiro, mais treinamento, mais fomento. Por isso que a França está onde está. dit plus de joueurs E também a França está na Europa, né? Então tem uma questão geográfica também que é bem favorável, diferente do Brasil, né? potentiellement à haut niveau. Et d'ailleurs, on en reparlera plus tard dans la vidéo de tous les nouveaux joueurs français qu'il y a sur le circuit international. Bref, cette croissance, elle est chiffrée et visible directement sur le site de la FFTT. Le 4 juillet 2024, la FFTT sort un article. 228 000 licenciés. Ó, 2000, ó, 4 de julho de 2004. Se eu não me engano, essa data aqui é logo depois da Olimpíada. Recorde histórico para a nossa federação. 228 mil federados. Record historique pour notre fédération. Une hausse de 7,5% est très rapidement détrônée cette année, puisque le 3 juillet 2025, la FFTT 3 de julho de 25, um ano depois. 254.110 federados. Novo recorde histórico. Você já pensou, tem mais de 250 mil pessoas que competem no tênis de mesa na França. annonce plus de 250 E olha que legal, não é assunto do vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, mas eu faço parte, uma pequenina parte, eu sou umzinho deste número aqui, porque essa temporada agora eu vou jogar na França. Por falar em jogar, por falar em mim, se você quiser ter eu como seu professor, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo, ou também no comentário fixado. Lá tem o curso Aprendendo o Tênis de Mesa, onde eu sou professor, onde eu explico pura e simplesmente como é que faz para você aprender a jogar tênis de mesa. Então é só clicar, o preço é baratinho e você vai ter acesso a mim. E, enfim, eu vou te ensinar a jogar tênis de mesa, tirar suas dúvidas e vai ser muito legal. Beleza? Continua o vídeo aí. 000 licenciés. Et si je vous lis d'ailleurs ce qu'il y a sur cet article, cette année, hors du commun pour le tennis de table français après les Jeux Olympiques de Paris 2024, s'accompagne d'un chiffre remarquable. Reflet d'un engouement croissant pour notre discipline, cette dynamique exceptionnelle est aussi portée par les performances inspirantes de notre équipe de France. Je vous l'avais dit, il nous fallait des fers de lance qui assument leur rang. Désormais, la représentation sociale du tennis de table a véritablement changé. Ce qui pour certains était un loisir est devenu maintenant un sport où les qualités techniques Ó, isso que ele está falando, né? A representação social mudou. O que antes era um lazer, que você falava assim, ah, não vou querer fazer isso para minha vida, né? Agora virou um verdadeiro esporte, porque não uma verdadeira profissão, né, no futuro. et physiques sont mises en avant. Et comme toutes les bonnes nouvelles s'enchaînent, en avril 2025, un nouveau partenaire majeur de la FFTT se joint à nous. Et c'est une banque, plus précisément le Crédit Mutuel. Et je pense que c'est un Ó, um banco grande, ó, em abril de 25, agora, ó, Crédit Mutuel, um grande banco, se tornou aqui, ó, Crédit Mutuel, se tornou patrocinador da Federação Francesa de Tênis de Mesa. Se tem um lugar que tem grana, é o banco, né, meu irmão? majeur de la FFTT se joint à nous. Et c'est une banque, plus précisément le Crédit Mutuel. Et je pense que ça a un impact immédiat sur la professionnalisation et la performance de nos nouveaux joueurs français. Plus d'accès, de Profissionalização. soutien, d'équipe et d'accompagnement sur les circuits internationaux. Bon, et si on enlève le côté financier, on a aussi énormément en France de structures de pôles d'entraînement qui permettent à nos jeunes espoirs de pouvoir un jour devenir professionnels. Ó, que ele citou rapidamente que tem muito centro esportivo. Isso também é muito legal, né? Muito centro esportivo. Então, o que é mais comum é ali em Paris, que é o INSEP, que é um centro, tipo o Centro Paralímpico no Brasil, assim. Só que como aquele tem vários centros espalhados, centros grandes de treinamento que permite com que os atletas se desenvolvam, né? Et comme l'image de ce sport a changé, les jeunes rêvent de suivre les pas des frères Lebrun et les parents sont peut-être moins craintifs à l'idée d'avoir un avenir dans le tennis de table. Je vous l'ai dit au début de vidéo, parfois les périodes de domination durent 20 ans. Et je pense que pour la France, cette ascension n'en est qu'au début. Et si on se penchait maintenant Não, como ele falou no início do vídeo, teve períodos de dominação que foram 20 anos, né? Suécia de 80 a 2000, Alemanha de 2000 a 2020. Então, ele diz que é por todos esses argumentos que ele citou aqui,
início de dominação francesa. Un peu plus sur les joueurs français présents sur le circuit international. Je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous Ó, aqui é outro argumento. Ele vai mostrar agora o circuito internacional, como é que tá a galera da França. suivez un petit peu RMC Sport et tous les contenders, feeders, etc., compétitions qu'il y a à l'international, au fil du temps, on voit de nouvelles têtes qui s'y essayent pour pouvoir aussi un jour parvenir à atteindre le top 100 mondial. Et ça marche, puisqu'au moment où je vous parle, Ó, vários. Ele fala que você vê várias caras novas tentando buscar o seu lugar ao sol através de eventos WTT. WTT é a entidade, né? Uma entidade privada que através, eu não sei se eu vou ser bem preciso aqui, mas assim, basicamente você vai entender, WTT é uma entidade privada que através da ITTF, que é International Table Tennis Federation, e a WTT, entidade privada, que é World Table Tennis, essa entidade privada ela organiza os eventos. Então, os eventos mais importantes do mundo, né, os eventos profissionais de tênis de mesa são pela WTT. Então, se você vai no site da WTT, você vai ver calendário, você vai ver os eventos que tem e tudo, e quem que tá indo, quem que não tá indo, a, a nacionalidade da turma. Dá para você colocar no ranking, como ele fez aqui, colocar a nacionalidade francesa e ver quais os franceses que estão em cada posição. Então aqui, ó, ele falou que tem muito francês indo agora para eventos WTT. Se for olhar aqui, ele vai explicar, né? Mas se for olhar, ó, número 6 do mundo, Félix, número 11 do mundo, Alexis, ó, Gauzy 33, Thibaut Porret, um cara que está vindo muito forte agora, muitos resultados bons, 35. O Lilian Bardet, que recentemente a principal vitória dele foi contra o Liang Jikun, um grande jogador chinês, subiu para 41 do mundo. Flavian Coton foi campeão mundial sub-15, hoje ele deve ter 17, 18 anos, já é número 55 do mundo. Joy Seifert, Jules Roland, que se eu não me engano, foi o quarto jogador nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas foi os irmãos Lebrun, o Gauzy e o Jules Roland. Léo Denodrest, que joga na Bundesliga, joga muito também. Burrousseau, Esteban Dor. Cara, uma galera, uma galera. on a 8 athlètes français présents dans le top 100 mondial. Mais Ó, 8 atletas franceses no top 100 mundial. ce n'est que la partie visible de l'iceberg, étant donné qu'entre le Ó, top ó, 100 et ó. 300, Romain Ruiz joga demais. Hugo Deschamps, um jovem que tá chegando bem também. on a de nouveau une dizaine de joueurs. Sans compter Ó, ele falou que se tu pega ali, top 100 tem 8, mas ali entre 200 e 300 tem mais uns 10 negros ali. tout le florilège d'espoirs français que nous avons dans les catégories minimes, cadets ou encore juniors. Sans oublier tous ceux qui Ó, a categoria Mirim, Infantil e Juvenil também tem nego fazendo resultado bom pra caramba nos eventos europeus. n'ont pas encore l'envie ou les moyens de se projeter sur le circuit international et donc intégrer un jour le top 100 mondial. Et je vous l'assure, il y en a plusieurs. Ce qui fait que nous avons une équipe de France véritablement solide et constante. Ó, uma equipe. Daí tem muita gente que tá jogando esses eventos WTT, e aí a equipe da França fica muito sólida, né? Hoje tu não sabe quem que vai ser o terceiro jogador. Eu não teria dúvida hoje que é o Gauzy, né? Mas assim, até os próximos Jogos Olímpicos ainda tem 3 anos. Então tem muito nego bom aí vindo, jogando. Apesar de que mesmo daqui a 3 anos acho que o Gauzy ainda vai permanecer. Mas bom, não dá de saber com um país criando tantos jogadores assim. Et pour une fois, le choix entre le 3 et 4e joueur peut être très complexe. Nos deux premiers sont évidemment les frères Lebrun, présents dans le top 10 mondial, et ensuite c'est un peu plus compliqué que ça. Simon Gauzy est 33e, Thibaut Olha, ele tá falando justamente dessa escolha, né? Ele falou, com certeza os irmãos Lebrun vão ser 1 e 2. Mas e quem que vai ser o terceiro jogador, né? O último titular ali? Porque normalmente torneio de equipes são 3 titulares, né? Então essa que é a discussão, né? Qual que vai ser o terceiro ali, ó? Então, cara, é muito difícil, porque, que nem eu falei, eu defendo ainda que é o Gauzy, porque o cara tem muita experiência, já foi top 10 mundial, ainda tem idade para jogar em alto nível, né? Então, no próximo ciclo olímpico, para mim, ainda é ele. Só que o Thibaut Porret tem 20 e pouquinhos anos, está começando a jogar muito bem. Lilian Bardet, ele é mais jovem que o Simon Gauzy e também tá gastando a bola. Flavian Coton, ele não tem nem 18 anos ainda, foi campeão mundial sub-15. Então, esse cara aqui certamente um dia vai estar no top 10 mundial, não se sabe quando, mas se tudo continuar nesse ritmo. Então, cara, é difícil. Porret 35e, Lilian Bardet 41e, et un peu plus tard nous avons Flavien Coton 55e. Autant vous dire qu'au niveau de la sélection, on est gâté. Aqui que eu falei, ó, o Roland, Et un peu plus tard, ó, nous o avons Jules Flavien aqui, ó, Coton que 55e. Autant vous 92 dire do qu'au niveau mundo. de la sélection, Ó, ele que foi Paris, que é de Paris 2024, ó, ele que foi primeiro jogador, segundo jogador, terceiro jogador, quarto jogador. on est gâté, il y a énormément de compétitions pour pouvoir un jour y avoir accès, et ce ne sont que de bonnes nouvelles pour nous, ils se tirent tous vers le haut finalement. Donc sur les prochains mois et prochaines années, on va très certainement voir de nouveaux Français intégrer le top 20, voire top 15 mondial. Il y a quelques années, dans les Ó, ele falou que nos próximos anos, obviamente, vai ter muito francês no top 20 e no top 15 mundial nesse ritmo aí. championnats européens, on considérait que les Allemands étaient quasiment imbattables. Quand Ó, ele falou, antes, quando tu chegava nos campeonatos europeus, tu olhava para a Alemanha, caramba, é vous imbatível. voyez Ovtcharov ou Timo Boll se dresser en face de nous, vous savez que la compétition
compétition allait très certainement s'arrêter. Mais cette fois, la tendance a changé, on a plus tendance à penser ça lorsque l'on croise un Lebrun. L'équipe de France Ó, a tendência agora mudou. Agora, quando tu cruza a equipe da França, que tu vê os LeBron, tu fala assim, caramba, ferrou pra nós, né? fait peur et même tout le vivier qu'il y a derrière. Ils sont régulièrement en train de battre des joueurs du top 20-30 mondial. Avec Ó, l'arrivée des frères Lebrun, les techniques et systèmes d'entraînement ont changé et se sont énormément élargis. Désormais, on prend en compte énormément d'autres aspects que le physique ou encore la technique. Tout ça nous a certainement isso é muito interessante porque a França toda olhou para os LeBron de modo geral, o mundo do tênis de mesa, e mudaram um pouco as formas de treinamento, porque eles têm alguns treinamentos um pouco alternativos, vamos colocar assim, onde você não olha só para o aspecto físico e aspecto técnico. Então, eu acho que o primeiro treino que foi mais divulgado, assim, eu digo um pouco diferente, que a galera começou a ver, foi ele jogando xadrez e treinando tênis de mesa ao mesmo tempo. Era tipo, tu vai lá, tu faz uma jogada de xadrez e depois tu vai e faz um exercício na mesa. Faz uma jogada de xadrez, faz um exercício na mesa. Acho que esse foi o primeiro. Depois começou a surgir um monte de outras coisas, trabalhos de valência física. Hoje a galera fala muito da coordenação óculo-manual, né? De tu olhar um objeto e conseguir ter uma coordenação motora fina, que isso vai contribuir para o teu desenvolvimento. Enfim, isso, o start mesmo veio através dos irmãos Lebrun, né? E do trabalho que o preparador físico deles faz com ele. Me fugiu o sobrenome dele, mas é Jeremy o primeiro nome dele. É Jeremy. Agora eu não lembro, mas é Jeremy o nome do preparador físico deles. Então a França começou a olhar mais para isso e meio que começou a mudar um pouquinho os treinamentos da França toda em geral. E aí, coincidência ou não, a França começou a se desenvolver mais também. Então acho que isso também faz parte do desenvolvimento atual da França. permis de remettre en question, de revoir nos manières de procéder et d'étudier aussi un peu plus la transition entre le passage junior à senior. Vai estudar mais a transição entre a passagem juvenil e adulto, que é uma transição muito importante, né? Não é todo mundo que sobrevive a essa transição. Muitos meninos jogam ali até os 18, 19 anos e depois param de jogar, né? Então essa transição também é importante, eles estão passando a olhar melhor para isso também. Là où il y a quelques années, aucun Français n'arrivait à percer entre ces deux phases. Et on le voit que les choses sont différentes maintenant parce que à une certaine époque, on n'aurait jamais vu Flavien Coton sur un circuit international. Et je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, c'est là où on va véritablement devenir l'une des plus grandes puissances mondiales du tennis de table. Et en espérant que cette période dure le plus longtemps possible. Donc finalement, je réponds à la Ó, ele falou que daqui a 2, 3, 4 anos é onde vai ver verdadeiramente a potência, a França sendo uma das potências mundiais. De verdade, ele espera que isso dure muito tempo. question. Oui, je pense que la France est le nouvel étendard du tennis de table européen. Ele falou, sim, eu penso que a França é o novo estandarte do tênis de mesa europeu. E eu concordo em gênero, número e grau com o vídeo. Claro que você pode discutir, tem a dominação de muito tempo da Suécia, a dominação de muito tempo da Alemanha, então ainda tem resquícios dessa dominação e bons atletas nesses dois países, tanto Suécia quanto Alemanha, mas é inegável todos esses grandes resultados que são feitos da França nesses últimos, né, entre, sei lá, 3 e 5 anos, e, e, e é muito, assim, não seria uma surpresa muito grande se daqui, sei lá, 15 anos a gente falasse assim, pô, realmente, nos últimos 20 anos a França teve um domínio absoluto e está muito à frente de Alemanha, muito à frente de Suécia. Então, para mim, essa dominação já começou. Beleza, turma? Se inscreve no canal. De novo, tem meu curso Aprendendo Três de Mesa. Se você quer que eu seja o seu professor, clica no link na descrição, ou no comentário fixado. Se você não quer que eu seja o seu professor, não tem problema nenhum, mas se inscreve no canal, envia para o amigo, comenta aí qualquer coisa que você queira comentar, vai ser legal poder trocar essa ideia contigo, beleza? Valeu, turma, abraço, até o próximo vídeo. Beijo!